Confere, por favor. Tá gravando. Beleza, então vamos lá. Bom, na última aula a gente falou sobre a eletrodinâmica, né, já faz um bom tempo. A gente vai dar sequência nisso hoje, tá? Então a gente vai dar sequência, ok? Isso aqui tudo a gente já tinha discutido. Essa musiquinha bem legal também. Vimos o que é um circuito elétrico, depende de corrente, tensão, resistência. Falando de corrente, resistência e tensão, né? Separadamente. E depois a gente uniu todos os três de novo. Vimos como que é um circuito, corrente contínua, corrente alternada, as leis de Ohm, primeira e segunda lei, quando que o resistor é ômico, quando que não é ômico. Falando de associação de resistores, né? O amperímetro, que é o aparelho utilizado para medir corrente, voltímetro, aparelho utilizado para medir tensão, ohmímetro para medir resistência e assim sucessivamente. Vimos os cuidados que deve ter, né, com os instrumentos de medição e começamos os exercícios, ok? Então, a gente fez o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 4 e 5, ok? Ficou faltando para a gente agora tá falando, fazer os exercícios 6 em diante e dar sequência no nosso conteúdo. Só que, bom, reparem o seguinte, esses exercícios aí, 6, 7, 8, 9, 10 em diante, né, eles são sobre associação de resistores. Então, antes da gente começar a fazê-los, se faz necessário que a gente recapitule o que foi falado na aula anterior, quando a gente abordou o tema associação de resistores. Ok? Então, nós vimos que associar nada mais é do que juntar. Então, quando se fala em associação de resistores, a gente está falando na junção dos resistores. Vimos que essa junção ela pode ser feita em série, paralela ou de forma mista, que é quando há uma mistura do série com o paralelo. Só que, antes da gente fazer esses exercícios aqui, se faz necessário a gente recapitular primeiramente quando que um resistor está associado em série, quando que um resistor está associado em paralelo. Primeiro, pelo exercício 6 aqui, é notório para a gente que a letra A associação aqui é uma associação em série. Já na letra B, a associação é considerada uma associação em paralelo. E aí a gente vai ter que entender o porquê que essa daqui é série e o porquê que essa é paralela. Conforme nós tínhamos discutido na matéria, nós falamos que uma associação ela é dita em série quando a corrente é a mesma para todos os resistores. Então, saiu do potencial positivo aqui, ó, uma corrente I, vai passar pelo resistor 1 uma corrente 1, vai passar pelo resistor 2 uma corrente 2, vai passar pelo resistor 3 uma corrente 3, vai passar pelo resistor 4 uma corrente 4 e vai chegar no potencial negativo a mesma corrente I que saiu do positivo. Porque, independente da associação ser série, paralela ou mista, lei de Kirchhoff das correntes vai falar para a gente que a corrente que entra tem que ser a mesma que sai. Então, saiu I, passou I1, I2, I3, I4 e chegou I. No entanto, esse I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I4, que é igual ao I que chegou. Isto é, na série, a corrente ela é a mesma para todos os resistores. Já no paralelo, conforme tem a letra B aqui, a corrente ela já não é mais a mesma, porque o paralelo ele é o oposto da série. Qual que é o oposto da corrente ser a mesma? É a corrente ser dividida proporcionalmente entre os resistores. Então, saiu do potencial A aqui uma corrente I, essa corrente I que chegou, saiu daqui, vai ter que ser a mesma que chega no potencial B. Lei de Kirchhoff das correntes, corrente que sai é a mesma que entra. Só que aqui, ó, ela saiu do ponto A e encontrou uma interseção. Então, ela encontrou 3 caminhos distintos para passar. Então, ela vai passar pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3, em caminhos diferentes. Então, quando chegou nessa interseção, a corrente se dividiu de maneira proporcional. Vai passar uma corrente 1 aqui,
uma corrente 2 aqui, uma corrente 3 aqui, e vai chegar nesse outro lado da interseção. Se aqui ela dividir o proporcional, aqui ela vai ser unida de novo. Então, vamos supor, saiu daqui 4, veio para cá 1, veio para cá 1 e veio para cá 2. Quando chegar aqui, eu vou somar de novo. Esse 1 aqui, mais esse 1 aqui, mais esse 2 aqui, totalizando os mesmos 4 que saíram do potencial lá. Então, ó, na série, a corrente é a mesma para todos os resistores. No paralelo, a corrente é dividida de maneira proporcional. Outra situação, se na série a corrente é a mesma, a tensão é dividida proporcionalmente entre os resistores. Então, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, ó. Opa! Uma diferença de potencial qualquer aqui, V. Quando passar pelo resistor 1, eu vou ter V1. Quando passar pelo resistor 2, eu vou ter V2. Quando passar pelo resistor 3, eu vou ter V3. Quando passar pelo resistor 4, eu vou ter V4. Se as resistências forem iguais, a divisão vai ser proporcional, então a divisão vai ser igual. Mas, se as resistências forem diferentes, a divisão também vai ser diferente. Vai ocorrer de maneira proporcional. Suponha-se que eu tenho uma tensão de 12 volts aqui. Passou no resistor 1, 2 volts, aqui 4 volts, 6. Então, entre esses dois que tem que ter 6 também. Então, 3 para cá e 3 para cá. Então, foi dividido de maneira proporcional. Já no paralelo, se a corrente divide proporcional, a tensão é a mesma. Só vai existir uma tensão aqui, ó, entre o potencial A e B. Então, a diferença de potencial no resistor 1 aqui é a mesma no resistor 2, que é a mesma no resistor 3, independente do valor da resistência. Ok? Terceira e última característica que diferencia, né, uma associação séria paralela. Corrente na série é a mesma, a tensão é dividida. O paralelo é o inverso. A corrente é dividida e a tensão é a mesma. A última situação que a gente tem é que a resistência equivalente, ou seja, a resistência total, no caso da série, ela é igual à soma de todos os resistores. Por exemplo, se eu quero saber qual que é a resistência total aqui, basta eu somar R1 com R2 com R3 com R4. Só isso. No caso do paralelo, a resistência equivalente, ela é o inverso da série. Qual que é o inverso de fazer REQ igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn? É fazer 1 sobre REQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, a quantidade de resistores que tiver em paralelo em números naturais. Então, isso é o inverso. Porque se eu pegar pela série, não é R é Q igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn, é a mesma coisa de fazer R equivalente sobre 1, R1 sobre 1, R2 sobre 1, R3 sobre 1. O inverso disso é fazer 1 sobre R. Ok? Então, a partir daí, a gente já é capaz de fazer a associação. Então, tá aqui, ó. Ô, Paulo, Oi. se tipo assim, eu cortar aqui, cancela tudo, né? Onde? Deixa eu ver, peraí. Cortar onde? Aqui, ó. Ah, tá, não. Aí não vai. Sim, é porque a corrente não vai estar chegando, né? Você fala, por exemplo, se você coloca um interruptor aqui, né? Não é isso? E Aí você eu coloca um desligo, aí desliga interruptor. tudo, né? Hã? Aí desliga tudo, né? Desliga. Não, se o interruptor estiver aberto, né? Se ele estiver fechado, vai passar normal. Vamos supor que você cortou esse fio aqui, no caso, né? Que você está falando. Cortei isso daqui. A corrente vai sair daqui, mas ela não vai ir adiante, nem para o resistor 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Ok? Isso Sim, tanto. aí isso aí, se eu cortar aqui embaixo, aí continua funcionando mesmo, né? Sim. Aí, porque se você cortar nesse ponto aqui, ó, esse resistor aqui, vamos supor que seja uma lâmpada. Essa lâmpada vai ficar apagada. Aí Mas, para. mas essas. Hã? Aí as duas últimas vão continuar, né? Isso, exatamente. Aí já no caso da série, aqui, ó, não corta aqui no azul, não. Corta depois do R1, certo? Você Sim, cortou aqui, ó. Pá, cortou nesse ponto. Até aqui, ó, ela veio e chegou no R1. Até o R1 estava a luz acesa. Mas do R2 em diante, nenhuma funciona mais. Porque a corrente é a mesma, não tem outro caminho. Então a corrente foi interrompida aqui, ela não vai passar nem para R1, nem para R2, nem para R3. Entendeu? Mas até o R1 ela vai sim. funcionar, porque ela veio, passou do potencial positivo até o R1. Se eu corto aqui, ó, depois do R1, R2, R3, R4 não funciona. Aqui já é o contrário, né? Se eu venho aqui e corto ela aqui, ó, esse daqui tá, como se diz, anulado, mas esses dois vão funcionar normal. Por quê? A parcela de corrente desse vai chegar e a parcela de corrente desse vai chegar. Então, funciona normalmente. Ok?
Agora, se você Aí corta se aqui, nem ó, na desenho B eu colocar antes, tipo nessa linha do Y, onde é que tá o aqui, mouse? Aí aqui, cancela tudo, né? aí cancela tudo. Por quê? A corrente não vai chegar na interseção, então ela não vai estar... por enquanto, isso aqui é como se fosse uma série, ó, um único caminho. Quando eu corto ele aqui, ó, não vai passar adiante, não tem caminho nenhum. Agora, se eu corto depois da interseção, vamos cortar do resistor 2, esse um vai funcionar e o 3 também vai, só o 2 que não. Entendeu? Sim. Sim? Beleza. Então, é isso aí, tá, gente, que o Albert falou, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesse caso aqui, que é só para achar resistência equivalente, é bem tranquilo. Mas quando tiver que fazer, calcular corrente, calcular tensão, tem que analisar tudo. Tem que analisar se é série, se é paralelo, o que acontece com as características de cada um. Beleza? Então, aqui, ó, esse primeiro exercício aqui, a gente vai fazê-lo junto, tá? Então, ó, dá para todo mundo perceber que isso aqui é uma série, né? Então, ó, a série aqui é uma série. Para eu, o resistor 1 vale 8, o resistor 2 vale 6, o 3 vale 5, o 4 vale 3. No caso aqui, ó, o exercício está pedindo simplesmente para fazer a associação, ou seja, definir quem é a resistência equivalente. Correto? Para isso, basta fazer o quê? Somar todos os resistores. Então, a resistência equivalente dessa série aqui, R aqui, ou se quiser colocar R total, basta eu fazer R1 mais R2 mais R3 mais R4. Aqui no caso aqui nós temos 4R. Então, eu vou somar 8 mais 6 mais 5 mais 3. Então, a gente vai obter, né, uma resistência equivalente igual a 14, 19, 22. 22, unidade de medida de resistência, é a letrinha grega, que significa ohm. Então, a letra A é só isso. Letra A, bem tranquilinho, tranquilinha mesmo. Beleza? Letra A está resolvido. Já a letra B aqui, ó, não é que ela é mais difícil, não. Mas a letra B, ela requer um pouquinho mais de atenção. Então, tá aqui, ó. Para fazer a letra B, a gente vai fazer nós temos duas opções de fazer o paralelo. Fazer o produto pela soma ou fazer a maneira generalizada, com a quantidade de resistor N que eu tiver, que é 1 sobre R aqui igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até Rn. Então, a gente fazendo isso, ó, ficaria 1 dividido por R aqui. Isso vai ser igual a 1 que divide R1. Vou colocar os valores direto, tá? 1 que divide R1, que é 10, mais 1 que divide R2, que também é 10, mais 1 que divide R3, que é 20. Então, se a gente quiser saber, deixa 1 sobre R aqui, porque a gente não está resolvendo esse lado da igualdade. Vai ser igual. Vai tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, 10 e 20. Então, entre 10 e 20. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20? Qual é o mínimo múltiplo comum? 20. 20? Ok. Então, tirou o mínimo, deu 20. Presumo eu que ainda não existe essa dificuldade para tirar a mínimo, né? Vai fazer 10, 20, divide por 2, aí dá 5, dá 10. Divide por 2, dá 5, dá 5. Divide por 5, dá 1, 1. Quando dá 1, 1 é porque finalizou. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é 20, então coloco o 20 embaixo, né? Vai ficar 20 dividido por 10, dá 2, que multiplica 1, 2. Mais 20 dividido por 10, 2, que multiplica 1, 2. Mais 20 dividido por 20, vai dar 1 vezes 1, 1. Isso tudo está dividindo por 20. Então, se a gente quiser resolver, vai ficar 1 dividido por resistência equivalente é igual a 5 que divide 20. Correto? Então, 1 sobre R aqui é igual a 5 sobre 20. Multiplicando cruzado, vai ficar 5R aqui, 5R aqui, é igual a 20 vezes 1, 20. Então, a resistência equivalente vai ser 5 dividido por 20, que vai dar 4. Unidade de medida, ohm. Então, já achamos a resposta. Unidade de medida, ohm. Observação, não sei se vocês perceberam. Na série, isso também pode ser usado como uma regra. Na série, a resistência equivalente ela é maior do que
todas as resistências. Então, repare que deu 8, 6, 5 e 3. 22. 22 é maior que 8, é maior que 6, é maior que 5, é maior que 3. Porém, o paralelo ele é o inverso da série. Então, o que nós temos? Se na série a resistência equivalente é maior do que a maior, no paralelo, a resistência equivalente ela tem que ser menor do que a menor resistência. Repare que nós temos 10, 10 e 20. A resistência equivalente no paralelo deu 4. 4 é menor que 10, 4 é menor que 20. Está correto. Se eu achasse aqui 11, está errado. Vou fazer de novo. Ok? Na resistência associação em paralelo, a resistência equivalente, isto é, a resistência total, ela tem que ser menor do que a menor. Beleza? Tranquilo. Entendido esse aí? Agora, só para a gente contextualizar aqui, tá? Se eu quisesse fazer o produto pela soma, eu poderia. Eu fazia entre 10 e 10 e o resultado eu faria com 20. Por exemplo, aqui, ó, eu nem precisava fazer. Por quê? Isso é um macete que eu estou passando para vocês, tá, gente? Quando se tem dois resistores associados em paralelo iguais, a resistência equivalente é a metade. Então, entre 10 e 10 vai dar 5. Ok? Então, a resistência equivalente aqui, entre 10 e 10 é 5. Então, eu já achei do produto pela soma. 10 vezes 10 vai dar 100. Sobre 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20, 5. Aí eu faço o produto pela soma com 20. 5 vezes 20, 400. Dividido por 25, 4. Ok? Então, teria que dar os mesmos 4. Observação. Quando os resistores em paralelos forem iguais, e forem 2, né, a resistência equivalente vai ser a metade. Próximo aqui, tá? É o exercício 6. Ainda, porque esse daqui é A e B, esse aqui é C e D. Ok? Então, o C e D a gente duplica aqui para estar fazendo. Duplicar esse C e D. Primeiro, vamos excluir esse D aqui por enquanto. Excluindo o D. E vamos fazer o C. Ok? Vou diminuir aqui, ó. E aí, gente, vocês têm duas opções. Vou deixar por enquanto só para a gente visualizar. Primeiro, a pergunta que não quer calar é: esse resistor, ele está associado. Por quê? Misto. Tem mais de um. Mas ele está associado em série, em paralelo ou misto? Misto. Misto. Por que ele está em misto? Porque esses três aqui estão em paralelo e esse aqui e esse aqui estão em série e o resultado desses três vai ficar em série com esses dois. Então, eu tenho uma mistura de série com paralelo. Então, gente, eu não lembro, acho que na última aula, alguém me perguntou, acho que foi o Daniel, perguntou se tem, qual que é a regra? Eu faço primeiro paralelo, eu faço primeiro a série. Não tem essa regra. A gente faz o que for mais conveniente para a gente, tá? Nesse caso aqui, o mais conveniente seria fazer esse paralelo primeiro, tá? Eu faço esse paralelo aqui, beleza? E depois que eu faço esse paralelo, eu junto uma série total. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos inserir aqui primeiro, tá? Fazendo o paralelo, gente, observação. Como eu tinha mencionado para vocês, vocês podem fazer aqui, ó, esses dois aqui, se eu quiser fazer os dois produtos pela soma, eu posso, mas se eu quiser, eu nem preciso fazer. Por que eu não preciso fazer? Porque os dois estão associados em paralelo, e eu sei que quando dois resistores associados em paralelo, ambos, eles têm a metade na equivalência. Quer ver? Se eu pegar... Como que você marcou isso aí, Walter? Eu marquei porque quando você apresenta, tem como. Então, mas como que você marcou? Não, eu tenho uma ferramentazinha aqui no Zoom, na minha tela. Ah, Não sei se aí eu não aparece. consigo. Então, faz favor para mim, marca esses dois aqui, ó. Só para a gente ver o que a gente está resolvendo primeiro. Isso. Quanto que dá a resistência equivalente entre 4 Tem e jeito 4? de você marcar também, não? Ah, eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo. Deve ser pelo ferramentas aí, não? Cadê ferramentas? Eu não tenho ferramentas. Pega, sabe nessas fórmulas que tá aparecendo? Pega esse círculo aí. O círculo também dá. Não, isso eu já tentei, mas aí vai escurecer, quer ver? Ó? Mas aí é só você pôr o círculo branco. Ah, inteligente esses dois.
Faz todo sentido no mundo. Isso mesmo. Então, eu venho aqui, né? Só um momento. Preenchimento. Mas aí tá, Não, ele né? branco assim não. Quer ver? Vai Contorno, em então. formatar. Ah, tá. Então tem que excluir isso aqui. Não, não precisa excluir, não, mano. Mas cadê o formatar aqui? Não, você tem que pôr o círculo, aí você vai Ah, formatar o círculo. Por isso que não precisa excluir. e cadê o Agora vai ali, ó, no ABC branquinho, aqui? no ABC branco. No outro. Não dá. Aí, Tá vendo? ué. Quer ver? Só circulando aí, ó. Quanto que dá? Quer ver se eu fizer isso aqui? Talvez dá, ó. Dá também. Não, dá não. Teria que ter alguma coisa. Aqui, ó. Tinha uma ferramenta que era pra riscar, mas eu não lembro qual que é, não. Tá, então vamos lá. Depois eu olho como é que faz esse negócio aí. Eu sei que tem jeito, mas eu não tô sabendo aqui agora. Depois eu olho direitinho. Beleza? Então, aqui, ó, entre 4 e 4. Quanto que dá 4 e 4 em paralelo? 2. Por quê? A resistência equivalente entre dois resistores em paralelos iguais é a metade. Então, entre 4 e 4 é 2. Aí, agora a gente vai fazer o produto pela soma desses aqui com esse terceiro. Então, vai ficar o produto pela soma. Vamos inserir o quadrinho de novo. Produto pela soma. Nós vamos ter R equivalente. Eu vou colocar RP de R em paralelo, tá? R em paralelo vai ser os 2 entre 4 e 4 deu 2. Então, 2 que multiplica 4, dividido por 2, que soma 4. Então, a resistência equivalente que a gente está usando como sendo resistência em paralelo, ela vai ser igual a 2 vezes 4, 8, dividido por 6. Quanto que é 8 dividido por 6? Quanto é 8 dividido por 6? 4/3. 4 terços. Então, 4 terços vai dar quanto? 1,33333. Então, 1,3333. Vamos deixar 1,33 aproximadamente. Unidade de medida desse trem aqui é ohm. Beleza? Isso aqui é só essa parte aqui, ó. Então, isso aqui está feito. Feito isso, agora a gente pode fazer o resistor equivalente, que vai pegar esse R1 aqui, com esse R2, R3 e R4, que virou RP, com esse R5 aqui. Então, a resistência equivalente, ela vai ser igual a 4 mais esse aqui que a gente acabou de achar, que é esses três juntos aqui agora, 1,33 mais 4. Então, nós vamos ter uma resistência equivalente igual a 9,33 unidade de medida ohm. Ok? Tem alguém que não entendeu o que foi feito aqui? Todo mundo ok? Ô, Paulo, Oi. eu poderia pegar esse 4 ohms do circuito paralelo e dividir por 3? Poderia. Quanto que é 4 dividido por 3? 1,33, ok? Porque, na verdade, eu tinha falado para vocês que com 2, vamos supor, quando é 2, vai dar a metade. Quando for 3, eu vou dividir pela quantidade de resistores. Quando for 4, eu vou dividir por 4. Por exemplo, se eu tivesse 4 resistores aqui associados em paralelo, o qual cada um valesse 4, era só eu dividir 4 por 4, a resistência equivalente daria 1. Ok? Então, pode fazer. Mas reparem o seguinte, entre 4, 4 e 4, o resistor equivalente deu 1,33. 1,33 é menor que 4, então tá ok. Beleza? Sim? Agora, gente, vocês entenderam a pergunta? É a Ana, né, que é o usuário Zoom? Então, aqui, ó, feito a letra C, a gente vai fazer agora a letra D. A letra D, ela é um pouquinho mais complexa do que as demais aí, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Talvez seja 8, mas 7 não. Ok? Então, a gente volta aqui no desenho, tá? O desenho está aqui. Reparem que isso aqui é uma associação mista, porque tem bastante paralelo, tem bastante série, então está conjugado os dois. Nesse caso aqui, o que eu oriento para vocês a fazerem? Começar de trás para frente, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui é uma série,
Isso aqui é paralelo, isso aqui é paralelo. Então, primeiro a gente resolve esses paralelos. Beleza? Ó, então, nesse caso aqui, entre 10 e 10, qual é a resistência equivalente entre 10 e 10? 5. Então, esses dois aqui é 5. Só que esse outro aqui, ó, também é 5. Então, esses três juntos vai dar quanto? 2,5, porque 10 com 10 é 5, 5 com 5 paralelo é a metade, que é 2,5. Então, isso aqui, 2,5. Confere? Então, 2,5, resolvido. Esses três aqui, ó, é a pergunta que a Ana falou. Todos os três valem 30, então são iguais. Basta eu dividir os três por 3. Então, aqui vai dar 10. Quando eu resolvo esses três aqui e resolver esses três, reparem que não vai ter mais interseção. Ó. Eu vou ter isso aqui sendo uma coisa só, somando esse, somando esse, somando esse daqui. Por quê? Daqui até aqui, ó, virou uma série. Então, a série vai ser 2,5 mais 20,5. Então, vai dar 21, 23. Confere? 23 mais 30 vai dar 43. Mais 10, 53. Então, ó, esse primeiro circuito aqui todo, fora a fora aqui, ó, ele vai dar 53. Isso aqui tudo tá valendo 53. Ok? Então, isso aqui tudo é 53. O resultado disso aqui. Feito isso, repare que esse 50, é 53 ou 63? Espera aí. 10, 5. Então, 2,5. 2,5. 23,5. 53. É 63, tá, gente? Aqui vai dar 63. Então, ó, nós vamos ter isso aqui, 63, em paralelo com esse outro 63. Então, 63 em paralelo com 63, nós podemos vir de novo aqui, ó. Isso aqui tudo agora, isso aqui tudo vai virar uma coisa só. E o resultado disso aqui, 63,5 com 63,5, é a metade de 63, não, 63,5 não, a metade de 63 dá quanto? Dá 31,5. Então, o resultado disso aqui tudo, 31,5. Ok? 31,5. Tá feito aqui, ó. Nós vamos ter que fazer agora esse outra parte cá. Então, isso aqui não vale mais 63. Isso aqui, com esse cara todo lá de fora, vale 31,5. Então, aqui, ó, se eu quiser resolver isso ó, isso aqui passou a valer 31,5 ohm. Prontinho. Feito isso, agora nós vamos resolver o lado de cá. 60 e 20. Produto pela soma. 60 vezes 20, 6 vezes 2 dá 12, né? 1.200 dividido por 80. Quanto que dá isso daqui, ó? Quanto dá isso? Alguém 15. 15. Então, esse resultado aqui, ele vai dar 15. Confere? Antes de fazer isso, espera aí, só um instantinho. Deixa eu só... Vou colocar ele aqui, que fica mais, a gente já pode fazer nele mesmo. Então, aqui, ó, vou só refazer tudo de novo aqui, ó. Isso aqui tudo deu 2,5. Então, isso aqui virou 2,5. Aqui continuou 20. E aqui ficou sendo 10. 10 ohms. Tudo é ohm, tá, gente? Então, 2,5 mais 20,5 mais 30. Isso aqui deu 63. Então, isso aqui todo mundo junto se tornou, nesse lado de cá, 63 ohms. 63 com 63, nós vimos que esse resultado todo aqui passou a ser agora 31,5, 31,5. Prontinho. Esse cara a gente acabou de falar, que ele vai valer, quanto você falou? 15, né? 15 ohm. Esse daqui, entre 60 e 15, qual que é o resultado disso?
Entre 60 e 15, quanto que dá? 60 vezes 15 dividido por 60 mais 15. 12. 12. Então, aqui deu 12. Então, ó, esse lado de cá tem 31,5. Aqui virou uma série agora, ó. Esse, com esse, com esse, com esse e com esse. Então, vai ficar 2,5, 17,5, 18, 19, 49, 51, 61, mais 40, 101. Então, o resultado final disso aqui tudo vai ser 101 unidade de medida de resistência é dado em ohm. Então, a gente resolve isso aqui, se o negócio quiser funcionar. Então, 101 ohm. Ok? Que bom. Então, unidade de medida disso, ohm. Todo mundo pegou essa daí? Tranquilo? Beleza. Travou para vocês aí também? Não, né? Então, 101 ohm. Todo mundo conseguiu pegar essa ou tem alguma dificuldade? Reparem que nem precisou da gente ficar fazendo as continhas, né? Porque a gente já tem um macete já que foi dado, né? Fazer produto pela soma se torna muito mais fácil. Ok? Sim ou não? Esse daqui agora, Ok. ok? Esse outro aqui, ó, ele é um pouquinho diferente dos que a gente fez. Ah, mas tá a mesma coisa, tem um paralelo ali, facinho de resolver. Só que aqui não está pedindo, não é resistência equivalente. Ó. Nos anteriores pedia determinar a resistência equivalente, ok? Nesse outro aqui, ó, que a gente acabou de fazer, se a gente quisesse resolver igual a gente acabou de fazer aqui, ó, só colocando os quadradinhos, dava também, ó. Entre 4 e 4 aqui, dá 2 ohm. Entre esse 2 aqui e esse 4 aqui, nós vimos que deu 1,33. Ou se quisesse, tá, gente? Deixa eu melhorar esse negócio aqui. Se quisesse, a gente poderia fazer entre 4 e 4, 4, dando exatamente 1,33. Ok? 1,33, unidade de medida desse Paranauê aqui é ohm. 1,33 ohm. Depois feito isso, soma todo mundo. 1,33 mais 4 mais 4, 9,33. Beleza? Próximo exercício aqui, ó. Ah, Paulo, esse é mais difícil que o outro? Não é que é mais difícil, né? Tem que depender do que o exercício está pedindo. Por exemplo, ó, determine a intensidade corrente em cada resistor e a corrente total no esquema abaixo. O esquema que segue é esse. Nós temos um esquema que sai a corrente do potencial A, chega no potencial B. Entre A e B existe uma DDP, uma diferença de potencial, isto é, uma tensão elétrica de 120 volts. E o exercício quer saber qual é a corrente em cada resistor. Então, qual é a corrente que vai passar pelo resistor 60 ohm, qual a corrente que vai passar pelo resistor 30 ohm e qual a corrente que vai passar pelo resistor 20 ohm. Beleza? E depois disso, quer saber qual a corrente total, que é a corrente que sai de A e chega até em B. Suponha-se, né, que saiu de A uma corrente de 10, dividiu aqui, quando chegar em B vai ter que voltar os mesmos 10. Beleza? Então vamos lá. A resistência é 60, 30 e 20. Lembra das características dos resistores? Da associação? Ela tem que ser seguida, tá bom? Na associação em paralelo, a tensão é a mesma, no entanto, a corrente é dividida. Então, nós vamos ter 1 e 1, e 2 e 3 e 1 i total, que é o mesmo que sai de A e chega até em B. Então, vamos calcular primeiro o I que passa em 60, né? Melzinho com açúcar. Por que é melzinho com açúcar? A gente vai denominar como sendo I1 para o resistor 1. Então, quanto que vai ser I1? Formulazinha de I é V sobre R. Lembram lá? I é igual
AV dividido por R. Então, em todos os casos... Opa, esse R é maiúsculo. Em todos os casos, vai ter que ser isso. O I1, então, vai ser V. Existe V1, V2, V3? Não. O V que passa pelo resistor 1 é igual ao V que passa pelo 2, que é igual ao V que passa pelo 3, que é 120. Então, o I1 aqui vai ser 120 dividido pelo resistor 1, que vale 60 ohms. Então, 120 dividido por 60. Isso nos garante dizer que a corrente I1 ela vai ser igual a quanto? 2 amperes. A corrente 2, a corrente 2, o princípio é o mesmo, tá? Então vai ser I2 é igual. A tensão continua 120, só que agora é dividido pelo resistor 2, que vale 30. Então 120 dividido por 30. Então nós vamos obter uma corrente I2 igual a 120 dividido por 30, 4 amperes. Já a corrente I3, ela vai ser calculada como sendo a tensão, 120, dividido pelo resistor 3, que é 20. Então, nós vamos ter uma corrente I3 igual a 120 dividido por 20, 6 amperes. Ok?